A cidade do Vaticano, um local de peregrinação, um farol de esperança para 1 bilhão de católicos. Mas, por trás de seus muros dourados e arte de tirar o fôlego, esconde-se uma história mais sombria. Uma história de escândalos, intrigas e segredos. Esta é a história do passado oculto do Vaticano. Um vislumbre das sombras que se escondem sob a superfície desta cidade sagrada. Durante séculos, o Vaticano deteve um poder imenso. Moldou o curso da história. Influenciou a vida de incontáveis pessoas. Mas com grande poder vem grande responsabilidade. Uma responsabilidade que o Vaticano nem sempre cumpriu. Por trás da fachada de piedade e santidade, esconde-se uma história manchada de corrupção, ganância e abuso. Este não é um ataque à fé, é um acerto de contas com a verdade. É hora de confrontar o lado negro do Vaticano. Entender como uma instituição dedicada a Deus pode ser o lar de tantas falhas humanas. O nome Borgia tornou-se sinônimo dos excessos do papado renascentista. Nenhum papa personifica isso mais do que Alexandre VI, nascido Rodrigo Borgia. Seu reinado, de 1492 a 1503, foi um turbilhão de libertinagem, nepotismo e manobras políticas. Alexandre VI ostentava abertamente suas amantes, tendo vários filhos, enquanto ocupava o papado. Ele usou sua posição para enriquecer sua família, nomeando seu filho, Césare, para cargos poderosos dentro da igreja. Sua filha Lucrécia, um peão em seus jogos políticos, foi casada 3 vezes para promover as ambições da dinastia Borgia. Suas ações chocaram até os observadores mais cínicos da época. Ele usou o tesouro do Vaticano como seu cofrinho pessoal, financiando festas luxuosas e presentes extravagantes para suas amantes. Sua corrupção não conhecia limites, e seu reinado lançou uma longa sombra sobre o papado. A história de Alexandre VI é um lembrete gritante de como a fragilidade humana pode corromper até mesmo as instituições mais sagradas. Seu reinado serve como um conto de advertência, um lembrete de que o poder, sem controle, pode levar a consequências devastadoras. O Banco do Vaticano. Oficialmente conhecido como Instituto para as Obras de Religião, ele se destaca como um símbolo do poder financeiro do Vaticano. Mas esse poder tem sido frequentemente envolto em segredo, levando a acusações de corrupção e má administração. O escândalo mais notório eclodiu em 1982. Roberto Calvi, chefe do Banco Ambrosiano, foi encontrado enforcado sob a ponte Blackfriars, em Londres. As circunstâncias de sua morte permanecem um mistério. O Banco de Calvi havia entrado em colapso, deixando um rastro de dívidas e um rombo de 1,3 bilhão de dólares. As investigações revelaram uma complexa teia de transações financeiras envolvendo o Banco do Vaticano. O banco foi acusado de lavar dinheiro para a máfia e outras organizações criminosas. O escândalo causou ondas de choque no mundo católico, abalando a fé de milhões. Embora o Vaticano tenha negado qualquer irregularidade, acabou pagando 224 milhões de dólares para encerrar as ações judiciais. O escândalo manchou a reputação do Vaticano, levantando sérias questões sobre suas negociações financeiras e transparência. Durante décadas, a Igreja Católica na Irlanda administrou instituições conhecidas como Lavanderias das Magdalenas. Essas instituições abrigavam mulheres decaídas, muitas vezes meninas jovens que haviam engravidado fora do casamento ou eram consideradas moralmente impróprias pela sociedade. Irmã Catherine, uma freira responsável por uma dessas lavanderias, tornou-se um símbolo da crueldade infligida dentro dessas instituições. Sobreviventes descreveram um regime de trabalho forçado, abuso físico e tortura psicológica. As meninas eram separadas de seus bebês, privadas de educação e submetidas a tratamento degradante. Irmã Catherine, antes saudada como um pilar da comunidade,
foi desmascarada como uma figura cruel e abusiva. Sua história, e as histórias de inúmeras outras vítimas, revelaram um lado negro da Igreja, um lugar onde mulheres vulneráveis eram exploradas e silenciadas. O escândalo das lavanderias das Magdalenas abalou a Igreja irlandesa até o seu âmago, expôs uma cultura de segredo e abuso que havia sido permitida florescer por gerações, deixando cicatrizes duradouras em suas vítimas e na reputação da Igreja. Seção 5. Os segredos dos arquivos do Vaticano. Nas profundezas do Vaticano, encontra-se um tesouro de história. Os arquivos secretos do Vaticano, lar de milhões de documentos que abrangem séculos, guardam segredos não contados da Igreja Católica. Mas o acesso a esses arquivos é rigidamente controlado, alimentando especulações e teorias da conspiração. Historiadores, pesquisadores e jornalistas há muito buscam acesso aos arquivos, na esperança de lançar luz sobre eventos históricos e o papel da Igreja neles. O Vaticano sustenta que os arquivos são protegidos para preservação e para proteger informações confidenciais. No entanto, o segredo em torno dos arquivos levanta suspeitas. Os críticos argumentam que o Vaticano está escondendo informações que poderiam ser prejudiciais à sua reputação. O debate sobre transparência e acesso continua, deixando muitas perguntas sem resposta sobre a verdadeira extensão dos segredos guardados nos arquivos do Vaticano. Seção 6. Uma crise de fé. Os escândalos que assolam o Vaticano têm abalado a fé de muitos católicos. As imagens de corrupção, abuso e segredo estão em forte contraste com os ensinamentos da Igreja de amor, compaixão e transparência. Para alguns, esses escândalos confirmaram suas dúvidas sobre a autoridade e a moralidade da Igreja. Eles veem o Vaticano como uma instituição profundamente falha, mais preocupada em proteger seu poder e reputação do que em servir seus seguidores. Outros lutam para reconciliar sua fé com essas revelações perturbadoras. Eles lutam com a dissonância entre os ensinamentos da Igreja e as ações de seus líderes. Os escândalos deixaram muitos se sentindo traídos, confusos e questionando suas crenças. A crise de fé se estende além dos crentes individuais. Desencadeou uma conversa mais ampla sobre o papel da Igreja no mundo moderno. O Vaticano não pode mais depender de sua autoridade histórica. Deve confrontar seu passado, abraçar a transparência e trabalhar para recuperar a confiança que perdeu. Seção 7. O peso da história. O Vaticano carrega o peso de séculos em seus ombros. Sua história é uma tapeçaria tecida com momentos de grande bem e inegável escuridão. Os escândalos que vieram à tona não são incidentes isolados. São sintomas de uma luta mais profunda dentro da Igreja. Durante grande parte de sua história, o Vaticano operou com poder desenfreado. Estava acima do escrutínio, suas ações raramente questionadas. Essa cultura de impunidade permitiu que a corrupção e o abuso se alastrassem, ocultos da vista do público. O mundo mudou. A Igreja Católica não detém mais a mesma influência de antes. A era da informação tornou impossível manter segredos enterrados para sempre. O Vaticano deve se adaptar a essa nova realidade ou corre o risco de se tornar cada vez mais irrelevante. Seção 8. A luta pela transparência. Nos últimos anos, tem havido apelos por maior transparência dentro do Vaticano. O Papa Francisco, desde sua eleição em 2013, tem tomado algumas medidas para lidar com essas preocupações. Ele estabeleceu um órgão de supervisão financeira e se pronunciou contra a corrupção dentro da Igreja. No entanto, muitos argumentam que essas reformas não vão longe o suficiente. Eles apontam para o segredo contínuo em torno do Banco do Vaticano e dos arquivos do Vaticano como evidência de que a Igreja não está verdadeiramente comprometida com a transparência. A luta pela transparência não diz respeito apenas à prestação de contas.
Trata-se de restaurar a confiança. Para recuperar a confiança de seus seguidores e do mundo, o Vaticano deve estar disposto a lançar luz sobre seu passado, mesmo os capítulos mais sombrios. Seção 9. Um legado manchado. Os escândalos que abalaram o Vaticano mancharam seu legado. A imagem da Igreja como uma autoridade moral foi minada. A confiança entre o Vaticano e seus seguidores foi quebrada. O impacto desses escândalos vai além da Igreja Católica. Eles erodiram a confiança do público nas instituições em geral. Alimentaram o cinismo e o ceticismo em relação àqueles em posições de poder. O caminho para a redenção será longo e árduo. Exigirá uma mudança fundamental na forma como o Vaticano opera. Exige um compromisso com a responsabilidade, transparência e disposição para confrontar os pecados do passado. Seção 10. O Vaticano, entre a redenção e a ruína. O Vaticano está em uma encruzilhada. Pode optar por se agarrar às sombras do segredo e da negação, ou pode abraçar a luz da verdade e da reforma. O caminho que escolher determinará seu futuro e seu lugar no mundo. A Igreja Católica sobreviveu por mais de 2000 anos. Resistiu a inúmeras tempestades e emergiu de períodos de escuridão. Mas os desafios que enfrenta hoje são sem precedentes. O Vaticano deve decidir que tipo de instituição quer ser. Continuará a priorizar seu próprio poder e sobrevivência, ou finalmente priorizará o bem-estar de seus seguidores e a busca pela justiça? O mundo está observando. A hora da mudança é agora. O destino do Vaticano está em jogo, preso entre a possibilidade de redenção e o espectro da ruína.